Fala pessoal, seja bem-vindo ao Em Jogo com Felipe Alves. Hoje nós temos um convidado raiz, cara que simplesmente só fez o milésimo gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Meu amigo, meu grande irmão Marcelinho Michael Jack. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui ao seu lado para a gente bater aquele papo descontraído, falar um pouco de futebol, da família, das coisas boas que tem nessa vida aí. É sempre um prazer estar contigo, meu amigo. Irmão, me conta essa história aí. Fazer o milésimo gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Qual é a sensação? Como é que depois do gol ficou a sua cabeça e a sua carreira daquele momento para frente? Cara, esse milésimo gol foi um divisor de águas para mim, né, cara? Eu ter entrado para a história do Botafogo marcando o milésimo gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro, para mim é uma honra. É uma grande equipe do nosso futebol carioca, do futebol nacional. Então, para mim foi muito prazeroso eu ter entrado para a história do clube. Não só com esse gol, né? Eu entrei para a história do clube também sendo campeão carioca de 2006. Então, estamos aí nessa luta, foi gostoso. Eu costumo dizer que o jogador de futebol ele morre duas vezes, ele morre quando aposenta e depois a morte quando o Papai do Céu vem nos resgatar. Então, eu sou muito grato por ter vestido a camisa do Botafogo e ter entrado para a história do clube com esses dois feitos, que é o título carioca e ter marcado o milésimo gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Pra gente que é morador da Zona Oeste, né, e oriundo desse lugar, ter pessoas como você aqui, representando o esporte, com toda essa história que você tem dentro do Campeonato Brasileiro, e não só no Campeonato Brasileiro, mas em todos os lugares que você chega, você é bem reconhecido. Agora você ter um filho que está aí, com a mesma trajetória do que a sua, né? Dentro do futebol, como é que você se sente, né? Sendo pai de um atleta, como é que é isso para você? Cara, tocou num ponto que eu gosto muito, porque eu sempre quis ser pai de menino, né? Eu falava pra minha esposa, pô, quando a gente tiver um filho, poxa, eu queria muito que fosse menino, menino. E o Papai do Céu me agraciou com a minha riqueza, que é o Kaique Quarteroli, que também está tentando seguir os passos aí como atleta profissional. Já atuou em alguns clubes e hoje está na equipe do Mendanha, com chance até de ir para a equipe do 7 de abril no Sub-20. Então é muito prazeroso, tento passar coisas positivas para ele, falar da disciplina, do compromisso, do amor que ele tem que ter com o futebol para que ele possa ter uma carreira aí consolidada e respeitando sempre a hierarquia, poder apresentar seu futebol da melhor maneira possível e seguir os passos dele aí da melhor maneira possível dentro do futebol, que é o que a gente ama fazer, né, Felipe? Com certeza. Marcelinho, a gente que é daquela época do futebol raiz, né? Futebol que sempre muito pegado, muito entrega, né? E hoje o futebol se tornou muito mimimi, né? Você como pai, ex-atleta, como é que você vê isso e quando você acompanha os Kaique? Você às vezes tenta ali se meter ou falar alguma coisa para ele ou tentar passar alguma coisa, alguma experiência que você teve na sua época de atleta? Cara, você tocou no outro ponto importante. Eu procuro passar para ele, como a gente jogou, né, cara? Que o futebol de hoje, você falou certo, tá muito mimimi. Hoje, se você der um drible no adversário, o adversário às vezes quer até te agredir, ou quem tá no banco de reserva vem para poder querer te agredir. E futebol não era isso na nossa época. A gente jogou numa época e pegamos alguns caras que, pô, o Edmundo dançou a dança da bundinha na frente do Gonçalves e por isso não teve nenhum Não teve problema. problema nenhum. O jogo seguiu, o Edmundo até tocou a bola porque acha que o Gonçalves ia dar uma chegada nele. Então eu procuro passar para ele poder jogar o futebol solto, alegre. Eu costumo dizer que é uma diversão com responsabilidade, respeitando sempre a hierarquia, respeitar o treinador, respeitar os seus companheiros dentro de campo, respeitar o adversário, mas quando tiver com a bola, ir para cima do adversário, se divertir, fazer o que ele sabe, com responsabilidade, que eu tenho certeza que ele tem grande chance de se tornar um atleta profissional, se ele for um jogador disciplinado, se ele gostar de treinar, se ele tiver muito foco, eu tenho certeza que ele tem grande chance de chegar e jogar como a gente jogou aquele futebol raiz nos tempos de hoje, que não é um futebol raiz. Então acredito que se ele jogar o futebol raiz, ele tem grande chance de se tornar um jogador profissional. Eu tive a felicidade, né, de trabalhar com o Kaique há algum tempo, né, lá na Zinzane, né, apesar de a gente não ter disputado nenhum campeonato junto, mas eu vi muita dedicação, muita entrega e eu vi um menino com uma evolução muito grande, né, e eu acho que toda a experiência que você tem, né, e se ele puder ter esse entendimento
do que a gente passa, porque muitas das vezes a gente tenta passar nossas experiências para os nossos filhos e às vezes tem certas coisas eles não conseguem assimilar da forma que tem que ser assimilado. Então eu acredito muito que se o Kaique escutar os teus conselhos, né, e fizer tudo aquilo que você fez, eu tenho certeza que ele vai alcançar lugares altos da mesma forma que você alcançou. Kaique, um abraço, meu amigo. Tamo junto, tá? Que Deus continue te abençoando. Vou pegar um pouquinho da minha colinha aqui, porque tu sabe, né, Isso cara? aí, A gente claro. tá saindo por uma outra etapa e essa etapa não é tão fácil, Aqui é né? resenha descontraída, pode colar à vontade aí. Marcelo, futebol, a gente, né, que jogou numa época que não tinha esse poder aquisitivo que tem hoje, né? A gente sofreu muito com salário atrasado, muitas coisas que hoje os meninos não têm. E mesmo assim eles acabam reclamando ou achando que estão treinando demais. Acabou de ter um episódio agora, né, com os jogadores do Vasco, que eles estavam reclamando com o Diniz porque eles estavam treinando muito, né? Na nossa época a gente treinava 3 horas, 4 horas, treinava 3 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde, chegava no outro dia, tinha jogo amistoso de manhã e a gente não tinha essa reclamação, né? Será que por futebol está tão enraizado da forma mimada, melhor dizendo, né? Será que isso não tem atrapalhado o futebol? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o treinador tem o direito de botar os atletas para treinar o mais forte possível, até porque hoje o futebol é muita intensidade. Se o cara não tiver preparado fisicamente, ele não vai conseguir colocar em prática a intensidade que o treinador quer. Aí o treinador vem, põe um treinamento forte durante a semana e eles começam a reclamar de que estão treinando demais. E quando o treinador cobrar ele que ele não está correndo no campo, será que ele vai lembrar que é porque ele está treinando pouco? Ou será que ele vai querer realmente treinar de verdade e treinar um pouquinho a mais para poder no campo ser cobrado e poder cumprir o que o treinador está pedindo? Por isso que a gente fala que hoje em dia está muito mimimi. Você falou bem, a gente antigamente treinava 2 horas, 3 horas e a gente estava pronto para o jogo. Hoje, se o cara no GPS acusar ali que ele já atingiu o limite dele do dia, se o cara tiver com meia hora de treino, já tiram ele do treinamento. Antigamente a gente não tinha isso e jogava. Verdade. Então realmente tá muito mimimi. Hoje eles estão querendo diminuir cada vez mais a intensidade e a carga de treino, só que o jogo hoje exige muita intensidade. Então eu não entendo, eles querem diminuir a carga de treino, mas querem que você seja intenso dentro do jogo. Então eu não consigo entender essa mistura aí que eles estão querendo fazer, de pouco treino e muita intensidade, porque na minha época era bastante treino e tinha que ter também intensidade, apesar da técnica também prevalecer muito na nossa época. Eu costumo dizer que hoje inverteu um pouco. Hoje é 80% força física e 20% técnica. Na nossa época eu acredito que era 80% técnica e 20% força física. Tanto é que para você chegar no time grande você tinha que realmente jogar futebol, ser um bom jogador para poder vestir a camisa de um grande clube. Hoje o jogador, que ele é bem fisicamente e tem uma intensidade legal, ele consegue jogar em time grande e não precisa ter tanta técnica. Mas na nossa época não, na nossa época a gente tinha que ser bom de bola para jogar em uma grande equipe. Trazendo isso, a questão de técnica e força, né, física, né? Hoje as valências mudaram muito. E aí eu vou tocar em um ponto aqui que eu acho que você vai se identificar muito, porque eu acho que você deve sofrer isso dentro de casa, né? A questão do porte físico, né? Hoje, o jogador, para estar em time grande, ele tem que ser alto, forte e de muita força física, né? O Kaique não tem essas valências. Então, assim, a gente vê que muitos jogadores têm sofrido muito com isso. Só que trazendo um pouco também para a realidade do futebol que estamos vivendo hoje, os jogadores que estavam disputando a bola de melhor do mundo, eles não são altos. Vinícius Júnior, né? Qual foi os outros jogadores? E a minha mal, né? Era esse jogador. Rafinha. São todos jogadores de porte físico baixo. E aí, como é que eles exigem que o jogador tem que ser alto, tem que ter um bom porte, mas se os jogadores que continuam ganhando as bolas de melhores do mundo continuam sendo baixo, rápido e com agilidade melhor do que os mais altos? Eu vejo que esse preconceito está muito na base. Tanto é que você tem jogadores pequenos nos times grandes. Ó, no Fluminense tem o Acosta e o Soteldo, no Botafogo tem o Savarino, no Flamengo tem o próprio De La Cruz, que não é grande.
Então eles contratam por milhões jogadores pequenos no profissional, mas na base eles querem jogadores com 1,80 m. Se você for num sub-15 do Flamengo, o sub-15 do Flamengo, os atletas têm 1,80 m, com 15 anos. E o Kaique tem sofrido, você tocou bem nisso, o Kaique tem sofrido muito com essa questão da estatura. Ele é um jogador de velocidade, habilidade, mas ele é franzino e pequeno. E hoje, para você chegar numa grande equipe, na base, com o perfil do Kaique em termos de estatura, é muito difícil. Por isso que ele está caminhando devagarzinho nos times de menor investimento, para tentar se profissionalizar, e quando se tornar profissional, aí eu acho que iguala um pouco, aí a chance dele, de repente, vai aumentar de se tornar um jogador aí de uma carreira mais extensa. Mas na base realmente está tendo esse preconceito grande com a estatura dos atletas. Então, trazendo para a nossa realidade, né? Futebol brasileiro. Eu acredito que não seja só o problema da base, tá? Eu acredito que seja a metodologia de trabalho da diretoria dos clubes. Eles chamam de perfil, né? Perfil. Por quê? Beleza. Os jogadores que você citou aqui são todos jogadores que não têm nacionalidade brasileira. Não tem. Entendeu? Então por quê? Que a gente que sempre foi do futebol, que tinha os jogadores habilidosos, baixos, mas com uma qualidade impressionante, Romário, Juninho Pernambuco, Juninho Paulista. Edilson, foram os jogadores que fizeram história dentro do futebol e com pequenos, né? E aí hoje a gente não pode mais ter esses jogadores brasileiros atuando no futebol brasileiro. Mas a gente tem que trazer os jogadores de fora para contrata por milhões para estar jogando, e são jogadores tudo baixo. Então, assim, há uma controvérsia nessa atitude, né, da nossa diretoria, ou pessoal que trabalha no futebol no Brasil, né? E isso é uma coisa que acaba desestimulando os jogadores talentosos, né, que a gente tem, e por isso que eu acho que acabou com nossos meias. Hoje a gente só tem extremo, a gente não tem mais o 10. Não tem. Porque a maioria o 10 é técnico. E aí o cara tem que ser técnico, mas o cara não tem que marcar. Então assim, eu acho que o problema está nós brasileiros, que começamos a colocar na cabeça que nós temos que ter jogador alto, de um porte físico alto. A gente não é italiano, nós não somos franceses, né? Nós somos o país do futebol. E com toda essa dificuldade que a gente fala de futebol, a gente ainda é pentacampeão do mundo. Pentacampeão do mundo. Eu fico muito triste com essa... Em relação a isso da estatura, como você falou, eu citei 3 jogadores baixos e realmente os 3 são estrangeiros. Para você ver por que os estrangeiros baixos têm chance aqui no nosso futebol e os nossos jogadores baixos, que nós somos aqui o país do futebol, não tem chance. Na base fica meio que de lado para poder ter que crescer ou ser grande para poder se tornar jogador de futebol. Eu bato nessa tecla, não só pelo meu filho que tem baixa estatura, mas por todos os jogadores que têm baixa estatura, mas são bons de bola. Eu ainda sou a favor de 80% técnica e 20% força. Claro, o jogador tem que estar bem fisicamente para ter intensidade dentro do campo, mas eu acho que a qualidade técnica do atleta ainda tem que estar acima de qualquer outra coisa no futebol, porque futebol para mim é talento. É um ponto que eu tenho batido muito, né? Como a gente já conversou, né? Por eu também ser ex-atleta e treinador de futebol hoje, né? A gente discute muito isso e conversa muito sobre esses assuntos. Cara, vou tocar num ponto aqui agora que eu acho que já mexe muito comigo. Eu tenho certeza que mexe também junto contigo, porque quando a gente se fala de família, né? Família é o nosso bem maior, né? Como é que foi pra vocês, né? Eu nem falo pra você, mas pra vocês, você parar de jogar futebol, né? E ter que conviver do outro lado, né? O pós-futebol, aí com a sua esposa, com seu filho, o Marcelinho também chegou a ver ou chegou a acompanhar você jogando ainda, estando em campo, e depois esse pós-carreira, como é que foi, né? Como que tá sendo e foi assim que você parou de jogar? Cara, família é a base de tudo, né? Você vê nas minhas postagens lá nas minhas redes sociais que eu sou bem família, eu tô sempre com a minha esposa, com o meu filho, curto bastante a minha família. E a minha esposa, beijo pra ela, a Gláucia, ela pensou até que eu fosse entrar em depressão quando eu parasse de jogar, porque eu gosto muito de futebol, até eu gosto, você sabe que eu gosto. E ela foi minha base, cara. Ela falou, cara, vai parar, mas, pô, a vida continua, você tá se aposentando do futebol, mas tem a metade, o restante da sua vida aí pela frente, tem o seu filho aí
que está querendo seguir os seus passos aí de jogador. Então vamos bola para frente. Muito obrigado aí por essa parceria, por esse carinho, por esse afeto que você sempre teve e tem por mim e pela nossa família. Te agradeço muito. De repente, se eu não fosse casado, eu poderia realmente ter entrado em depressão na minha aposentadoria. E te agradeço muito por isso. E com relação ao filhão, o filhão pegou o finalzinho, né? Que ele era bem pequenininho, mas cheguei a entrar em campo com ele quando eu estava no Náutico no colo. E depois ele já pequenininho, já entrava comigo andando, mas bem pequenininho. Consegui entrar com ele em alguns clubes que eu passei depois. Mas dele viver isso mesmo, ele não chegou a pegar muito, porque realmente ele era bem pequenininho. Mas agora ele tem visto os vídeos, né? Ele acompanha bastante. E ele agora também, quando faz o gol, também faz a dança do Michael Jackson, que é uma comemoração que eu fazia quando eu jogava. Ele acabou aderindo e agora ele é o mini Jackson da família. Beijão também pro meu filho Kaique Quarteroli. Amo você, amo sua mãe, amo a nossa família, beleza? Tamo junto sempre. O Kaique acompanha não só o Marcelo, né? Mas a gente que hoje, né, joga junto nossas peladas. E quando eu tenho o privilégio de estar no Master do Botafogo, né? A gente poder estar jogando junto, né? A gente tem alguns golzinhos juntos, né, Marcelo? Umas parcerias e umas assistências, golzinhos ali. Então, assim, é sempre um prazer estar contigo, com a tua esposa, com o teu filho, e hoje não é diferente, né? E, Marcelo, falando um pouco de pós-futebol, né? Hoje eu sei que você tem a tua escolinha lá de futebol, né? Tem a escolinha lá, você também tem a questão do funcional. Como é que você estar convivendo com essas crianças, né? E podendo passar para elas toda a experiência que você teve, tanto positiva como negativa do futebol, para que elas não venham a cometer os erros que você cometeu, né? E as coisas positivas você está acrescentando na vida deles. Como é que é lidar com essas crianças e passar toda a experiência que você tem para elas hoje? Cara, para mim é muito prazeroso eu ter a minha escolinha. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida que me ajudou bastante, cara. Porque a gente vive nesse mundo praticamente a nossa vida toda, né? Que a gente começa a jogar futebol cedo, se profissionaliza e vai até a idade de veterano jogando. Então, para mim é prazeroso. Eu procuro passar para eles, cara, que futebol, pô, você tem que ter... O primordial do futebol é você ter disciplina, cara. Se você não cumprir horários, se você não respeitar uma comissão técnica, se você não respeitar o seu colega, você está desrespeitando o seu ambiente, onde você convive. Então eu procuro passar para eles ter bastante disciplina, gostar de treinar, focar bastante no que a gente passa. Eu costumo falar para eles que eu fiquei 21 anos jogando futebol, desde quando eu comecei até quando eu parei. Então peço para eles, ó, cara, me escutem, tenta assimilar o máximo das coisas que eu passo para vocês. Quando eu der um treinamento, procure entender, procure assimilar bem, para quando vocês tiverem uma oportunidade de repente fazer uma avaliação em algum lugar, ou de repente for jogar um futebol com um colega, um amigo, você poder mostrar que você aprendeu alguma coisa. Então na minha escolinha eu procuro passar o máximo de coisas que eu aprendi no futebol. Tem dado resultado, a galera tem escutado. Galera da MK11 lá, minha escolinha é MK11, Academia de Futebol, na Praça de Vila Nova ali. Molecada tem abraçado a causa. Eu sou muito grato por poder estar passando um pouco do que eu aprendi e vivi dentro do futebol. Eu tive uma experiência de poder fazer, né, um jogo amistoso contra a escolinha do Marcelinho lá na WF Arena, né, com a minha escolinha também. Um abraço lá para toda a criançada lá, todo mundo da WF Arena. E assim, foi um jogo muito, muito bom, porque além dos meninos ter uma entrega muito grande, você via a disciplina e o respeito com o próximo, né? Foi. Então assim, isso foi o que me deixou mais feliz, porque às vezes a gente vê pessoas que já tem um trabalho de muito mais tempo, né? Porque o teu estava no começo, na época, né? E não via tanta entrega e tanta dedicação e respeito, né? Com as pessoas como teve as crianças da tua escolinha. Então, mais uma vez eu quero te parabenizar, né? Porque a gente sabe lidar com crianças e com público não é fácil, né? São um monte de pensamento diferente e a gente, por ter jogado, a gente procura estar passando sempre exemplo positivo, né? A gente tem que estar sempre passando exemplo positivo e você demonstrou ali naquele treino, ali naquele jogo, naqueles jogos que nós fizemos, que realmente você está implantando coisas boas na cabeça das crianças, porque não é somente futebol, né? Isso aí. Ali você está lidando com um monte de criança e nem todo mundo ali vai virar jogador de futebol, mas o nosso objetivo
objetivo é estar formando cidadãos do bem, pessoas que realmente lá na frente vão fazer a diferença na vida das pessoas, como a gente tem feito, né? A gente procura estar fazendo na vida dessas pessoas. Então, é um prazer. Perfeito. E foi muito, muito bom estar com você. Eu que agradeço. E estou esperando um convite para visitar vocês de novo lá. Acho que agora a gente evoluiu mais um pouquinho. Naquele dia lá foi, eu acredito, uma vitória para você e uma vitória para nós, que foi 2 categorias. Então a gente ficou equilibrado aí. Uma categoria a sua ganhou, na outra categoria a minha escolinha ganhou. A gente deu uma evoluída. Se quiser marcar de novo esse confronto, a gente está aí para poder ir lá fazer um grande jogo e confraternizar e trocar ideias mais uma vez. Cara, foi um jogo maravilhoso, né? A gente pôde fazer jogos muito bons, né? Como você falou, teve uma vitória pro time, uma derrota, mas bem divertido. Bem divertido e bem disputado. Receber você lá na arena com essas crianças é sempre um prazer, você sabe muito bem disso. Então, a hora que você quiser, a gente vai estar repetindo esse jogo. Eles ficam me cobrando. Pô, vamos voltar lá na WF quando? Vamos voltar na WF. Eles ficam me cobrando. Vamos marcar sim. Não, vamos marcar. Vai ser sempre um prazer receber vocês lá. Marcelo, vamos lá, vamos para algumas perguntinhas aqui. Básicas, né? Que a gente sempre tem no futebol. Fazer o gol 1000 ou ver o teu filho fazer o primeiro gol como profissional? Melhorar a pergunta, né? O que é melhor para você? Ter feito o 1000º gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro ou ver o Kaique fazendo um gol no Campeonato Brasileiro ou como profissional? Cara, ver o meu filho fazendo o gol no campeonato, o gol em qualquer lugar. Aquele moleque é a minha paixão. Eu torço muito por ele, ele gosta muito de futebol. Então eu trocaria qualquer coisa que eu vivi pela felicidade dele dentro do futebol, claro, com trabalho, com suor, nada comprado, porque eu acho que as coisas compradas não têm o mesmo valor, você tem que conquistar com o seu sacrifício. Então, para mim, com certeza eu trocaria o meu 1000º gol, o meu título, o que quer que seja, pela felicidade, um gol do meu filho no Brasileirão, ou gol de título, alguma coisa desse tipo. Zagueiro mais difícil que você já jogou contra? Que bate mais? Cara, que bate mais não. Vou na tua primeira pergunta. O mais difícil, Thiago Silva, ainda está em atividade. Tive a oportunidade de jogar contra o Thiago Silva no clássico Botafogo e Fluminense. É um cara extraordinário. Eu sou um cara muito rápido. No Maracanã, ele estava de frente para mim. Eu dei aquela balançada que tu conhece e dei o tapa. Tava chegando no fundo, falei, pô, grandão, né? Deu tapa no chão inteiro. Só que ele era jovem ainda, né? Tava, né? Não era o Thiago Silva da seleção. Ele tava ainda iniciando no Fluminense lá no profissional. Cara, quando eu cheguei no fundo, ele deu um carrinho de lado assim, puxou a bola, eu tropecei nele, caí rolando, ele levantou e saiu jogando. Eu falei, caraca, da onde saiu esse cara? Jogador extraordinário. Um dos zagueiros mais difíceis que eu encontrei, assim, pra poder jogar contra. E o que eu mais apanhei foi não digo mais apanhei, mas que no jogo que eu joguei contra ele que me bateu bastante foi o Júnior Baiano. Ainda peguei o Júnior Baiano no final de carreira. Acabou Friense e Volta Redonda, ele tava no Volta Redonda final de carreira e o Júnior Baiano era só carrinho na cintura. E o garoto novo ainda, quando eu dava o tapa, ele vapo, cintura. Então, o zagueiro mais difícil, Thiago Silva, e o que mais me bateu, o Júnior Baiano no final de carreira, quando ele tava em Volta Redonda. Eu peguei ele também. Eu peguei ele Vasco e Flamengo. Esse jogo foi até em Volta Redonda. Perdemos de 1-0 e o homem era difícil, hein? Era cada voadora. Tu é doido. Aqui, ó. Abria e fechava. Mas, cara, eu vou te falar, falando do Júnior Baiano. Você acredita que, assim, depois, né, isso deve ter uns 3, 4 anos atrás, a gente jogava um futebol ali no Rio Morto, aqui quem não conhece, ali no Recreio, né, ali perto do Shopping Recreio, a gente joga um futebol lá todas as quinta-feira. E assim, ele joga, sabe? Irmão, o Negão tem uma habilidade, meu irmão. Eu acho que ele batia pro Robin, pô. Acho que era pra manter aquele respeito, né? Sou homem mau aqui, não vem pra cima, não. Habilidoso, jogando e tal, tirando e fazendo. Eu falei, cara, o que tá com eu falei, Júnior Baiano? Não é possível. Ele falou, meu irmão, sempre foi habilidoso, mas gostava de bater. Acho que a arbitragem respeitava ele. Ele chegava e os caras demoravam pra dar um cartãozinho amarelo nele. Os caras respeitavam. Naquela época tinha muito isso também. Ele... Marcelo, mais uma. Gostei dessa. Mais uma. O meia, que te deixou mais na cara do gol ali. Você jogou com bastante, né? Joguei. Cara, um meia.
eu vou ficar com o Lúcio Flávio porque a gente foi campeão carioca e Imaginei. toda hora ele pifava. Imaginei Tipo que você ia assim, falar mas eu isso. não era. Ele pifava pra mim, mas eu não era o cara que era da última bola. Ele pifava pra mim pra eu rolar pro Dodô. Dodô. Aí Dodô foi artilheiro do Campeonato Carioca naquele ano, então não tem como o meia não ser o Lúcio Flávio. Ele me pifava toda hora, tanto eu quanto o Dodô. Só que o Dodô ele já pifava pro Dodô finalizar. Ele pifava pra eu ir no fundo e dar pro Dodô a bola. E o atacante que você, assim, teve mais entrosamento ali? Que você falou assim, pô, meu irmão, esse cara aqui é, tipo, Romário e Bebeto. Ó, o melhor que eu joguei foi o Dodô. O melhor. Mas o que eu tive um melhor entrosamento foi o Acosta quando eu joguei a Série A de 2007 no Náutico. Tanto é que o Acosta foi o vice-artilheiro daquele brasileiro com 19 gols. Só perdeu, acho que o atacante do Flamengo, acho que é Josiel, se eu não me engano o nome dele, acho que fez 21 e o Acosta fez 19. Josiel que jogou no Paraná, o cabeludo. Ele tá onde nessa Isso. época? Ele tava no Flamengo em É 2007. verdade, Ele saiu saiu do Paraná, foi pro é, Flamengo. é. Ele foi o artilheiro com 21 gols, o Acosta fez 19. Então, essa dupla nossa ali deu muito certo, porque eu sempre fui o cara da assistência e da correria. Olha só a diferença, eu fiz 3 no Brasileiro, ele fez 19 e o Felipe, eram 3 atacantes, o Felipe Gaúcho fez 13. Pra você ver. Porque o Acosta tava fazendo tanto gol, deu tanto certo, que ele era meia e eu era atacante. Como a bola tava batendo nele e entrando, o Roberto Fernandes, treinador, falou, Marcelo, dá um passo pra trás, fica na meia você que a bola tá batendo no homem e tá entrando. Então eram 3 atacantes, mas sem a bola quem tinha que recompor o meio campo era eu. Então acredito que não foi nem uma dupla, esse trio fez muito sucesso em 2007 e foi no ano até que o Corinthians caiu pra Série B. O Neto ficava batendo na tecla no programa dele todo dia. O Náutico cai, o Corinthians não cai. O Náutico cai, o Corinthians não cai. Craque Neto, tava errado. Quem caiu foi o Corinthians. O Náutico terminou no meio da tabela. Marcelo, 2007 você foi essa campanha no Náutico, né? Foi. Então nós jogamos junto em 2008 no Paraná, 2008 né? no Paraná. 2008. Josiel estava em 2007 comigo, aí ele foi um dos destaques no Paraná, foi pro Flamengo. Aí eu joguei em 2008, a gente jogou junto, depois eu fui pro Avaí. Não, eu tinha voltado ao Avaí em 2007. Quando eu cheguei no Paraná, você já estava no Paraná. Eu tinha cheguei voltado. pro Brasileiro, Série B do Brasileiro, você já estava. Na verdade, eu vim a Camila ficou grávida, a minha esposa, e aí eu vim pro Madureira para disputar o Campeonato Carioca, né? E aí joguei o Carioca, de lá eu fui pra Noruega. E aí depois, eu não deu certo na Noruega, eu voltei para Paraná, fiquei alguns jogos e eu saí. Aí, quando eu cheguei pra Série B, você já estava. Aí eu fiquei um pouco e saí. Era até o Bonamigo, treinador na época. Bonamigo, isso aí. Marcelo, já indo pro final, tá bom, né? Passa muito rápido a conversa, né? Mas assim, o que você deixaria hoje de mensagem pro Marcelinho que começou a carreira lá atrás? Cara, pro Marcelinho, eu deixaria que, tipo assim, ele deveria ter uma... Como é que eu vou falar? Ter cuidado melhor da sua parte financeira. Porque a gente, quando joga futebol e não tem uma estrutura assim... Hoje tem o staff para cuidar dessa parte, né? Quando a gente jogou lá atrás, alguns tinham, outro não. Então acredito que se eu tivesse me estruturado melhor financeiramente, eu não teria cometido os mesmos erros. Mas faz parte. Sou feliz com o que eu tenho, com o que eu fiz. Mas eu acredito que eu teria me estruturado melhor com o dinheiro que eu ganhei. Trazendo por essa realidade, até no último programa que nós fizemos aqui, eu toquei muito nesse assunto, né? Na nossa época, a gente não tinha todo o acompanhamento, o suporte que os meninos têm hoje, né? Então, pra gente se tornou, porque a gente vinha de família humilde, futebol, a gente era de família humilde, nossos pais não tinham estrutura, né, para mostrar pra gente que era certo em termos de investimento. Isso então aí. Acabou que a gente errou muito, né? E não se ganhava tanto como se ganha ganhava agora, né? tanto, E a gente ainda ganhava menos, olhar pouco, e ficava 3 meses sem receber. Então, para você lidar com essa situação e ainda, né, ter uma educação financeira é muito difícil. Então, voltando na sua pergunta, eu me arrependo de não ter tido uma educação financeira melhor. Mas não me arrependo das coisas que eu fiz, não. Eu vivi bem na época que eu joguei bola e vida que segue. Vamos lá, estamos com saúde aí, vamos seguir. Eu costumo dizer, Marcelo, e assim, eu acho que você vai se enquadrar dentro do que eu vou colocar agora. Se a gente for olhar, né,
pro que a gente tinha quando a gente era mais novo, né? E o que a gente conquistou e o que a gente tem hoje, nós temos muito mais do que a gente precisa e necessita, Sem né? dúvida nenhuma. Temos saúde, temos uma família maravilhosa, Tá né? doido. Temos força, temos tudo para continuar buscando. É o que é o mais importante. Você tem uma coisa que poucas pessoas... Tem gente que teve muito mais dinheiro do que você teve e eu tive, mas não tem uma coisa que você tem e eu tenho. Sabe o que que é? Humildade? Não. O carinho e o respeito da tua família e das pessoas que cercam a gente. Porque Perfeito. aonde que você chega, eu vejo o carinho e o respeito que as pessoas têm por você. Isso não tem Então, preço, isso aí cara. não tem preço, Não tem irmão, preço. tá? Isso não tem preço. A gente chegar em qualquer lugar que a gente chega e ser bem recebido, o cara fala, pô, caraca, ali o Felipe, pô, gente finíssima, caraca, o Marcelinho, pô, aquele cara ali extraordinário, pô, zoeira, brincalhão. Isso não tem preço realmente. Já pensou você chegar num lugar com a sua família, pô, aquele maluco ali é maior vacilão. Pô, já pensou? Com a gente não tem isso, Felipe. Onde a gente chega, graças a Deus, a gente é bem recebido, todo mundo gosta da gente. E pra mim isso não tem preço. Esse é o legado que eu quero levar pro resto da minha vida. É ser uma pessoa humilde e aonde eu chegar, ser bem chegado. É isso que eu procuro estar passando para as pessoas, né? Eu acho que o futebol, pra gente, carreira de futebol já passou, né? Mas a gente traz com a gente o nosso legado. E qual é o nosso legado? É o respeito, é a humildade, é o carinho, é onde a gente chega, as pessoas respeitam, Sem tratam a dúvida. gente da melhor e quer ter a nossa companhia. Isso não Perfeito. tem preço. Isso não tem preço. Então, trazendo tudo isso, como eu falei que você se enquadra, por isso que não foi por acaso, né? Esse meu primeiro programa, né? Tá com você aqui. Você sabe, a gente tem bastante amigos dentro do futebol, né? Mas a gente procura trazendo pessoas que realmente se batem com a gente e pessoas que tenta passar para as pessoas o mesmo legado que a gente passa. Então não foi por acaso que você foi meu primeiro convidado. Você é um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Que Deus continue te abençoando, que a gente continue tendo essa amizade. E já vou deixar aqui para vocês aqui uma coisa que eu falei para ele hoje. Eu não tinha nem comunicado ele, falei para ele hoje. Dia 19 de dezembro, futebol beneficente. Amigo do Joilson Marcelinho versus Felipe Alves e Igor. Ele nem sabia, mas eu coloquei o nome dele lá e ele tá no meu projeto. Então, irmão, muito obrigado. Eu me sinto um cara lisonjeado por ter você como meu amigo. Que Deus continue te abençoando, tá? Caraca, pra mim é uma honra estar participando desse evento, que eu participo como atleta lá, né, ex-atleta. Agora tá participando com o nome, puxando a fila ali, pra mim é uma honra, é muito gratificante. Com certeza a presença confirmadíssima do Marcelinho Michael Jackson. Vamos pra cima. Ó, vou deixar pra vocês aqui, pessoal. Siga lá o Instagram do Marcelinho, Marcelinho11 Oficial. História viva, lenda do futebol Opa! carioca e brasileiro. Marcelinho Michael Jackson, joga e dança. Esse é o cara. Gente, ó, não se esqueça, hein? Nosso canal tá bombando. Vai lá, segue, curte, comenta, se inscreve no canal. Temos histórias maravilhosas. Não só como essa, como do Marcelinho, mas muitas histórias que virão e irá acrescentar muita coisa na vida de vocês, tá? Fica aqui o meu agradecimento, lembrando sempre, não é só por mim, mas por todos nós. Um grande abraço.